A figura a seguir representa a trajetória de um planeta em torno do Sol. Essa trajetória é elíptica e os segmentos de reta entre os pontos A e B e entre C e D são respectivamente o eixo maior e o eixo menor da elipse. Essa figura está fora de escala, pois a excentricidade das órbitas planetárias é pequena e suas trajetórias aproximam-se de uma circunferência, que a gente viu na aula, né? A tabela a seguir apresenta dados astronômicos aproximados de alguns planetas. Então, beleza, ele me dá a órbita aqui, ó, vamos notar algumas coisas importantes. A é o ponto que está mais próximo do Sol, B é o ponto que está mais longe, né? Então, eu vou escrever isso aqui do lado porque isso é importante. A é o ponto mais próximo. Aí, ó, que isso? Mais próximo. Mais próximo tem um nome chique, né? Perto do hélio, então é o periélio. E B é o ponto mais afastado. Mais afastado também tem um nome chique, né? Chamado de afélio. Ok? Daí ele me dá aqui, ó, a distância média. Saturno é 10 vezes maior, Urano é 20 vezes maior, Netuno é 30 vezes maior do que a distância Terra-Sol. Ele me dá a massa dos planetas aqui, ó. Ele me dá o raio médio dos planetas. A distância média, ele é só a legenda aqui, né? Massa da Terra, raio da Terra. Então é tudo comparado com a Terra. Ok? Daí ele quer saber o seguinte, vamos lá. Assinale... Ah, ficou feio lá, né? Assinale as proposições corretas. O módulo da velocidade de um planeta quando passa por A é o ponto mais próximo, é o periélio. O periélio a gente já sabe que é o ponto de velocidade máxima, né? Velocidade máxima. B é o afélio, é o ponto de velocidade mínima. Beleza? É maior do que quando passa por B, é 0,1, verdade. 0,2 então. O período de Urano é cerca de 2,8 vezes maior do que o de Saturno. Claro, então ele vai comparar aqui, ó, Urano e Saturno e aquela nossa velha terceira lei de Kepler, né? Como os dois giram ao redor do Sol, o K é o mesmo para os dois, né? K é igual a período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, lembra? Então eu vou igualar isso para os dois. O período ao quadrado de Saturno dividido pelo raio ao cubo de Saturno é igual ao período ao quadrado de Urano dividido pelo raio ao cubo de Urano. Como todos eles usam a Terra como padrão, né? Percebe o seguinte, ó. O raio de Urano é 2 vezes o raio de Saturno. Tá vendo isso? Ó, o raio de Urano é 2 vezes o raio de Saturno. Então, no lugar do raio de Urano, eu posso colocar simplesmente 2 vezes o raio de Saturno. Posso botar aqui, ó, 2 vezes o raio de Saturno ao cubo. O legal disso é que a gente pode cortar aqui, ó, raio de Saturno com o raio de Saturno. É que eu não entendi, galera. Aqui é 10, aqui é 20. Esse é o dobro desse, ok? Daí, ó, eu quero achar o T1, né? Então, eu vou pegar esse 2 ao cubo, que é 8, e vou passar multiplicando. Isso é igual a TS ao quadrado, que é igual, vezes TS ao quadrado, é igual a TU ao quadrado. Então, TU vai ser a raiz quadrada disso daqui, né? A raiz quadrada de 8 vezes TS ao quadrado. Bom, TS, como está ao quadrado, pode sair da raiz, né? Então, eu quero achar a raiz de 8. Como eu tenho 2,8 aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar 2,8 por 2,8 para ver se isso dá 8. Tá? Porque eu não sei a raiz de 8, né? Então, 8 vezes 8, 64, vai 6. 2 vezes 8, 16, com 6 dá 22, né? Aqui eu vou ter 16, vai 1, dá 4 com 1 dá 5. Então isso daqui dá 4, aqui dá 8 e aqui dá 7. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. 7,84 é aproximadamente 8. Então beleza, né? Então a gente pode aceitar esse valor como verdadeiro. Ok? Entenderam o esquema? Eu testei o resultado, né? Tá? Se o resultado for aproximadamente a verdade, é porque a alternativa está certa. Porque ele não me fala
que é exatamente, ele fala que é mais ou menos, ó, cerca de, aproximadamente. A 0,4 é parecida, né? Só que daí ele vai comparar Netuno, olha só, o período está em anos, né? Com a Terra. Então a gente vai comparar agora Netuno com a Terra. Ó, o raio da órbita de Netuno é 30 vezes maior, né? Então é o mesmo esquema, ó. Netuno ao quadrado, raio dele ao cubo da Terra. Já vamos botar aqui, o da Terra, o raio é 1 ano, o período é 1 ano, né? E o raio da Terra é aquela distância Terra-Sol ali, vamos chamar de raio da Terra, vai? Então é só substituir aqui, né? Netuno ao quadrado. Raio de Netuno vai ser 30 vezes o raio da Terra. É igual a 1 sobre raio da Terra ao cubo. Daí, de novo, a gente pode cortar raio com raio, né? Daí a gente vai pegar esse 30 ao cubo e passar multiplicando. Então, período de Netuno ao quadrado. 30 ao cubo. Como 30 tem um zero, ao cubo ele fica com 3 zeros, né? 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, né? Então a gente tem que tirar a raiz quadrada disso. Que também é meio complicadinho, né? Então vamos lá, vamos testar só, né? Ele fala que é 52 essa resposta. Então vamos fazer 52 vezes 52. Isso aqui dá 4, isso daqui dá 10. Isso daqui dá 10, vai 1. Isso aqui dá 25, dá 26. Aqui dá 4, aqui dá 0, aqui dá 7, aqui dá 2. Olha só, né? Isso aqui é até sacanagem, porque teria que dar 27 mil, ou perto de 27 mil. E deu perto de 2.700. São números bem diferentes, né? Obviamente a alternativa aqui é falsa. O chato numa questão desse tipo é como faltou um zero, o cara fica testando a mesma coisa 10 vezes, né? Mas está errado mesmo, ok? Galera, as duas últimas alternativas vão falar sobre um assunto que vai estar presente na próxima aula. É que é difícil a gente encontrar questões muito separadas, né, de leis de Kepler e gravitação. Eu vou resolver aqui, mas saiba que isso é assunto da próxima aula. As duas alternativas vão falar sobre a força gravitacional entre dois corpos. Segundo Isaac Newton, né, a gente vai ver que é uma força que depende de um G. G é uma constante, e essa constante é uma constante universal, diferente da de Kepler. A de Kepler era uma constante que dependia da massa de quem estava no centro. Só corpos celestes que giravam ao redor do mesmo centro tinham a mesma constante. Esse G não, esse G é universal. Ele é a mesma constante para quaisquer dois corpos que se atraem com uma força gravitacional. Essa força depende do produto das massas e cai com o quadrado da distância. Então, para qualquer corpo, se eu isolar o G, e é isso que a gente vai ter que usar nessa questão, né? Essa relação aqui, ó, o D vai multiplicando, as massas dividindo, tem que ser a mesma, tá? Para quaisquer dois corpos, o resultado dessa equação aqui, ó, tem que dar exatamente o mesmo valor, o valor de G. Então, a 0,8 fala o seguinte: a força média que o Sol exerce sobre Saturno é cerca de 9 vezes maior do que o módulo da força média que o Sol exerce sobre a Terra. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Ele quer saber, ó, a força Sol-Terra, ok? E a força Sol-Saturno. Beleza? Essa força vai depender da massa do Sol, da massa da Terra e da distância entre eles. E essa da massa do Sol, da massa do Saturno e da distância entre eles. Um jeito de resolver, eu vou chamar essa aqui situação 1, essa aqui situação 2, é falar que o G tem que ser o mesmo nas duas situações, né? A gente vai substituir, ó. 1 é Sol e Terra, então vai ficar assim, ó. Né? O G é isso aqui, ó, tá? Força com que o Sol atrai a Terra, vou chamar de força na Terra. A distância entre Sol e Terra vai ficar chamada de D sobre a massa do Sol e a massa da Terra. Massa do Sol eu vou chamar de emissão, né? Que é uma massa mais importante, que vai ser uma emissão. Ok? Do outro lado eu vou ter, né? O G2 seria o de Saturno aqui, né? Então seria a força em Saturno, vezes a distância de Saturno até o Sol, que é 10 vezes ds, tudo isso ao quadrado, não esquece, que é tudo ao quadrado, vezes a massa do Sol, vezes a massa de Saturno,
A massa de Saturno, se a gente olhar nessa tabela, ó, é 95 vezes a massa da Terra. Ok? Daqui a gente pode cortar um bocado de coisa, né? Tem a distância da Terra Sol dos dois lados, tem a massa do Sol dos dois lados, tem a massa da Terra dos dois lados. Olha só, ficou simples até, né? Esse 95 vem multiplicando, 95 força na Terra é igual a 10 ao quadrado é 100, 100 força em Saturno. Então, força em Saturno é 95 vezes a força na Terra dividido por 100. Obviamente, isso daqui não dá nenhum, né? Quanto mais 9. Ok? Então, alternativa errada. Clareia 16 é parecida com a 8, porém tem uns detalhezinhos aqui que são importantes a gente chamar a atenção. Ó, ele pede o módulo da força que o Urano exerce sobre um corpo na sua superfície. Percebe? Não é entre o Urano e o Sol agora. Eu tenho um planeta aqui, Urano, e eu tenho um objeto na superfície de Urano. Beleza? Na hora que a gente vai botar nessa equação, ó, a distância, se é a força entre os dois, é a distância do centro de Urano até o centro do objeto. Então a distância que a gente vai usar agora, ó, é esse raio aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Porque vai ser o raio de Urano, não a distância de Urano até o Sol. Porque esse objeto não está no Sol, ele está na superfície de Urano. É aproximadamente 4 vezes maior que o módulo da força que a Terra exerce sobre um corpo na sua superfície. A resolução é a mesma, né? Muito parecido, ó. G1 igual a G2. Vamos falar que um é a Terra de novo? Então a força que a Terra faz vezes, ó, daí toma cuidado, né? Vezes o raio médio da Terra, aqui era a distância da Terra até o Sol, né? O raio médio da Terra ao quadrado, né? Estamos usando essa relação de cima aqui, ó. Isso vai ser a massa do objeto que está sobre a Terra, igual não, né? Sobre a massa da Terra. Beleza? Substituir aqui, ó. Do outro lado a gente vai ter a força que o Urano faz nesse objeto. Vai ser o raio de Urano, que é 4 vezes o raio da Terra. Ao quadrado, não esquece. Sobre a massa do objeto, né? Tem um objeto aqui sendo puxado por Urano, vezes a massa de Urano. A massa de Urano é 14 vezes a massa da Terra, né? 14 vezes a massa da Terra. De novo, tem um bocado de coisa aqui que a gente pode cortar, né? Porque a gente tem o raio da Terra aqui, tem o raio da Terra aqui, sobra o 4, não esquece. Tem a massa do objeto aqui e aqui, tem a massa da Terra aqui e aqui. Beleza? Então, se eu quero achar a força que o Urano faz nesse objeto, né? Eu vou ter que pegar esse 14 que está dividindo e passar multiplicando. Vai ser 14 vezes a força feita pela Terra no mesmo objeto. E aqui eu tenho um 4 ao quadrado multiplicando o F1, né? Isso aqui dá 16, passa dividindo. Galera, isso aqui dá aproximadamente 1, né? Quase a mesma força, percebe? Vai dar 0 alguma coisa ali, né? Então, não tem nada de 4 vezes maior, né? Alternativa também falsa. Então, o somatório dessa questão, só 0,1 com 0,2, dá 3.